Hoje a gente vai mergulhar num dos processos mais decisivos e, por que não dizer, mais tensos da política brasileira: o impeachment. É uma ferramenta constitucional com um poder imenso, capaz de mudar completamente o rumo de uma nação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente pensa que a vontade do povo, aquela expressa nas urnas, é sagrada. E é. Mas e quando um líder eleito comete uma falta grave, quebra a lei ou a confiança da população? É aí que entra o impeachment, a resposta que a Constituição dá para essa crise. Mas como a gente vai ver, é uma resposta bem complexa. Se a gente olhar para a história do Brasil, o impeachment é uma ferramenta que sempre esteve na lei, mas que só foi usada até o fim 2 vezes. A primeira contra o Fernando Collor, lá em 1992, e a segunda contra Dilma Rousseff, em 2016. Foram 2 momentos que, sem exagero, sacudiram o país. Então, é muito importante entender isso aqui. Impeachment não é algo trivial, não é para ser usado a todo momento. Pelo contrário, é um recurso de exceção, guardado para crises institucionais gravíssimas. Para acontecer, não basta uma base legal, precisa de um apoio político gigantesco. E os efeitos? Bom, os efeitos se espalham por toda a sociedade. Bom, um processo desse tamanho, com todo esse impacto, tem que seguir regras muito claras. Vamos entender agora qual é a base legal, o que a lei diz sobre como o impeachment funciona no Brasil. Na sua essência, o impeachment é isso, um instrumento de responsabilização. Ele não existe para tirar um presidente do poder só porque ele está impopular ou porque a oposição não concorda com ele. Não, o objetivo é proteger a sociedade contra atos realmente graves cometidos pelas suas autoridades mais altas. E aqui tem uma distinção que é crucial. A Constituição separa as coisas em duas caixas. De um lado, a gente tem os crimes comuns, aqueles que estão no Código Penal, sabe? Corrupção, homicídio. Esses crimes, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Do outro lado, tem uma categoria diferente, os crimes de responsabilidade. Esses são infrações de natureza político-administrativa. E justamente por isso, quem julga é um órgão político, o Senado Federal. E onde que está escrito exatamente o que é um crime de responsabilidade? Bom, está na Lei 1079, de 1950. Ela é conhecida como a Lei do Impeachment. Ela nasceu num período democrático e vale até hoje, detalhando quais são os crimes e como funciona todo o rito do processo. É, sem dúvida, o documento principal para entender o assunto. Apesar dos casos mais famosos serem recentes, essa ideia de responsabilizar o governante é bem antiga no Brasil. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo para ver como essa ideia foi evoluindo nas nossas constituições. Pois é, essa ideia vem de longe. A Constituição Imperial, lá de 1824, já se inspirava no modelo inglês. Aí, com a chegada da República, em 1891, a gente adotou o modelo presidencialista dos Estados Unidos. E o mais curioso é que esse mecanismo sobreviveu a tudo, até mesmo a constituições de períodos autoritários. Por fim, ele foi consolidado do jeito que a gente conhece hoje, na Constituição de 1988. Certo. Com todo esse contexto histórico e legal em mente, vamos voltar para os dois casos que realmente colocaram o impeachment em prática no Brasil. Ambos aconteceram sob as regras da Constituição de 88, mas, nossa, os contextos e os resultados foram bem diferentes. As diferenças entre os dois casos são gritantes, né? O Collor, em 92, estava no meio de um turbilhão de denúncias de corrupção, com a popularidade lá embaixo. O resultado foi uma derrota esmagadora no Congresso, perdeu o cargo e os direitos políticos por 8 anos. Já o caso da Dilma, em 2016, a acusação foi outra. Crime contra a lei orçamentária, as famosas pedaladas fiscais. E o final no Senado gerou uma baita controvérsia jurídica. Ela perdeu o cargo, sim, mas numa votação separada, conseguiu manter os direitos políticos. Esse fatiamento da pena deu o que falar, porque muitos juristas dizem que a perda dos direitos deveria ser uma consequência automática da condenação. E toda essa discussão nos leva à grande questão, o debate que divide juristas há décadas. No fim das contas, o impeachment é um julgamento jurídico, focado no crime, ou ele é, na verdade, um processo político, decidido pelo jogo de forças no Congresso? Essa frase do jurista Paulo Brossard resume perfeitamente a visão de que o impeachment é, na sua essência, político. Para quem pensa assim, o processo todo é movido por fatores políticos. O crime de responsabilidade seria só o gatilho legal necessário, mas a decisão final é um julgamento de conveniência política, sobre se aquele governante deve ou não continuar no poder. Do outro lado da moeda, a gente tem a visão de Pontes de Miranda. Para essa corrente, a natureza do processo é penal, é criminal. O ponto central é que precisa ter um crime claro, definido em lei. Sem um ato criminoso que se encaixe na lei, não pode haver condenação.
Não importa a crise política, não importa a impopularidade. Hoje em dia, a visão que predomina é a de que o impeachment tem uma natureza mista. Ele é um processo híbrido, jurídico-político, ou seja, ele precisa de uma base jurídica, que é o crime de responsabilidade previsto na lei, mas também precisa de uma base política, que é a vontade de 2/3 dos senadores para condenar. Um componente não funciona sem o outro, simples assim. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, o impeachment, mesmo sendo raro na prática, é uma peça constante na história constitucional do Brasil. Ele depende daquela chave dupla, jurídica e política, para poder acontecer. Os casos de Collor e Dilma são a prova de como o processo pode ser complexo e ter resultados bem diferentes. E esse debate sobre a natureza do impeachment, se é mais jurídica ou mais política, continua super atual. Fica aqui então uma reflexão final. O impeachment é uma válvula de escape, necessária para proteger a democracia em crises extremas, ou ele acabou se tornando uma arma política, usada para resolver crises de governo que talvez pudessem ser superadas de outra forma? A resposta para essa pergunta, com certeza, ainda vai moldar muito o futuro da nossa estabilidade política.